Trabalho como analista e ministro cursos de sobrevivência em condições extremas nas ruas. Minha subespecialidade é a psicologia da sobrevivência urbana e a análise comportamental em situações críticas. Como parte desse trabalho, analiso imagens de câmaras corporais da polícia. Essas gravações nos permitem capturar detalhes do comportamento não verbal de suspeitos, testemunhas e policiais. A interpretação correta de microssinais orais e vocais nos permite avaliar níveis de ameaça, antecipar ações e tomar decisões táticas. Abaixo, segue uma análise detalhada dos comportamentos característicos capturados pelas câmaras corporais da polícia. A análise se baseia em princípios comprovados do comportamento criminoso e não contém suposições especulativas. A boca funciona como um centro essencial para a transmissão de informações em interações estressantes. Ela está envolvida na entrada de ar, vocalização e expressões faciais. Ao trabalhar com gravações de vídeo, é importante prestar atenção a mudanças sutis nos músculos dos lábios, na posição da língua e nos padrões respiratórios. Esses sinais revelam estados emocionais ocultos que podem indicar uma prontidão para o conflito ou uma tentativa de esconder a verdade. Embora os sinais visuais dos olhos sejam frequentemente examinados em detalhes, a região oral fornece uma camada adicional de dados que permite uma avaliação mais precisa do comportamento. Expirações curtas e ruidosas. Gravações em vídeo frequentemente mostram expirações rápidas através de lábios ligeiramente entreabertos. Esse padrão indica tensão ou frustração intensa. Quando um suspeito expira bruscamente e logo após ser interrogado, isso indica uma tentativa de aliviar rapidamente a pressão interna. Um policial pode interpretar esse sinal como um indício de que o indivíduo está sob alto estresse e pronto para uma reação violenta. Em uma situação de detenção, essa expiração geralmente precede uma demonstração mais visível de agressão. Expiração prolongada. Quando uma pessoa infla as bochechas e expira através dos lábios cerrados, o som torna-se alto e prolongado. Esse tipo de expiração ocorre em situações em que o indivíduo acabou de vivenciar uma forte explosão emocional. Em vídeos policiais, essa expiração pode ser observada após um longo interrogatório, depois que o suspeito consegue evitar o uso direto da força ou quando tenta aliviar a tensão psicológica. A duração e o volume da expiração permitem avaliar o grau de alívio do estresse. Respiração de confirmação. Em algumas culturas, uma inspiração profunda e audível é usada como um sinal não verbal de concordância. Em gravações de linguagem corporal policial, essa respiração pode substituir a palavra sim. Se um suspeito respira fundo em resposta à ordem de um policial, isso pode indicar concordância, mas também pode ser um sinal de que ele está tentando ganhar tempo controlando a respiração. O analista deve considerar o contexto. Em situações que exigem uma resposta rápida, essa respiração costuma ser acompanhada por uma expressão facial tensa e lábios cerrados. Uma inspiração rápida pelos cantos dos lábios. Uma inspiração rápida com os lábios entreabertos é acompanhada por um som sibilante característico. Esse sinal quase sempre indica medo, ansiedade ou nervosismo. Em vídeos corporais da polícia, esses movimentos são frequentemente capturados no início de um interrogatório, quando o suspeito ainda não se acostumou completamente com a presença dos policiais. A redução dos movimentos labiais limita a liberdade de articulação, indicando nervosismo subjacente. Prender a respiração. Sob estresse agudo, muitas pessoas prendem a respiração reflexivamente para disfarçar o nervosismo. Em vídeo, isso aparece como uma pausa na respiração, às vezes acompanhada de tensão nos músculos do pescoço. Prender a respiração faz parte da resposta de congelar, lutar ou fugir. Se um suspeito mal respira após ser questionado, isso pode indicar medo intenso ou que ele está tentando esconder a verdade, aguardando uma oportunidade para evitar o escrutínio. Boca seca. Sob estresse extremo, as glândulas salivares reduzem a secreção, resultando na sensação de boca seca, conhecida cientificamente como xerostomia. Em imagens de câmaras corporais da polícia, a boca seca se manifesta como lambidas frequentes nos lábios, movimentos frequentes da língua em direção aos dentes, às vezes, pequenas fissuras nos cantos da boca. A boca seca em si não indica mentira, mas sua presença aumenta a probabilidade de o indivíduo estar sob altos níveis de estresse. Formação de uma camada branca nos lábios. Quando a saliva seca, uma camada branca se forma nos cantos dos lábios. Em gravações de vídeo, essa camada pode se tornar perceptível quando a câmera dá um zoom no rosto. Essa camada costuma aparecer em pessoas sob extremo estresse, como ao falar em público, antes de um interrogatório ou quando tentam ocultar suas verdadeiras intenções. Um policial que percebe esse sinal pode aumentar sua vigilância e se preparar para uma possível mudança de comportamento. Mascar chiclete. Mascar chiclete é frequentemente usado como forma de reduzir a tensão. Em vídeos policiais, suspeitos podem ser vistos mascando chiclete ou simulando o ato de mascar sem o auxílio de nenhum objeto. Mastigar com vigor indica preocupação ou ansiedade.
Se a mastigação ocorrer enquanto o policial faz perguntas para esclarecer a situação, pode indicar que o indivíduo está tentando se acalmar e ocultar seus verdadeiros pensamentos. Tiques vocais. Sons agudos, como estalos, tosses ou gritos curtos, podem ocorrer em resposta ao stress. Em gravações de vídeo, esses tiques aparecem como reações automáticas e incontroláveis. Frequentemente, intensificam-se sob alta pressão, como durante uma tentativa de prisão. O analista deve estar ciente de que os tiques podem sinalizar um aumento da tensão interna e uma possível mudança para um comportamento mais agressivo. Sinais da língua e dos lábios. Manipulações do filtro labial, como beliscar ou esfregar a ponta da língua, são frequentemente observadas em pessoas que tentam se acalmar. Em vídeos de linguagem corporal da polícia, essas ações podem indicar ansiedade oculta. A pessoa também pode elevar levemente os lábios, criando um sorriso sutil que mascara seu verdadeiro estado emocional. Esses gestos sutis ajudam os analistas a determinar o grau de controle do indivíduo sobre seu comportamento. Toques sutis no nariz. Tocar ou esfregar levemente o nariz geralmente indica uma tentativa de disfarçar a tensão nervosa. Em vídeo, esses movimentos podem ser quase imperceptíveis, mas sua presença, combinada com outros sinais, reforça a suspeita de que o indivíduo está tentando mascarar sua ansiedade. Um policial que perceba esses sinais pode alterar suas táticas de interrogatório, fazendo perguntas mais específicas. Coçar o nariz. Se um suspeito coça o nariz repetidamente com o dedo indicador, isso geralmente indica sofrimento psicológico. Em vídeos policiais, esse gesto pode aparecer durante o interrogatório sobre os detalhes do crime. Coçar o nariz costuma ser acompanhado por outros sinais, como respiração acelerada, indicando aumento do stress. Nariz arrebitado. Um nariz levantado acompanhado de uma cabeça inclinada é frequentemente interpretado como um sinal de autoconfiança ou arrogância. Em gravações de vídeo, esse gesto pode aparecer quando um suspeito tenta demonstrar superioridade sobre um policial. No entanto, no contexto de interações policiais, esse sinal geralmente pronuncia uma postura confrontativa e pode indicar uma prontidão para uma resposta agressiva. Dilatação das narinas. A preparação para atividades físicas, o aumento da agressividade ou o estresse severo podem causar a dilatação das narinas. As imagens das câmaras corporais da polícia capturam esse comportamento quando um suspeito se prepara para fugir ou reagir violentamente. A dilatação das narinas é acompanhada por um aumento do volume torácico e da respiração, permitindo que os analistas prevejam uma possível escalada da situação. Gesto irónico. Colocar a língua na bochecha é uma maneira comum de aliviar a tensão. Em gravações de câmaras corporais da polícia, esse gesto costuma aparecer em resposta a perguntas que exigem uma reação rápida. Se um suspeito mantém a língua na bochecha, isso pode indicar uma tentativa de ocultar informações ou evitar punição. Em alguns casos, esse gesto é acompanhado por um leve sorriso, disfarçando ainda mais suas verdadeiras intenções. Língua entre os dentes. A língua para fora, entre os dentes, costuma ocorrer quando o indivíduo sente alívio após escapar de uma punição ou, inversamente, quando é flagrado em delito. Em gravações de câmaras corporais da polícia, esse gesto pode ser capturado ao final de um interrogatório, quando o suspeito percebe que foi acusado. O movimento da língua, nesse caso, serve como um sinal de alívio emocional ou, inversamente, como confirmação de que o indivíduo reconheceu seu erro. Gesto de mostrar a língua. Em muitas culturas, mostrar a língua é considerado ofensivo. Em vídeos policiais, esse gesto pode aparecer quando um suspeito está provocando deliberadamente um policial. Mostrar a língua geralmente é acompanhado por lábios dilatados e músculos faciais tensos, indicando uma postura agressiva. O analista deve observar que esse sinal aumenta o risco de escalada da situação e exige intervenção policial. Língua pressionada contra o céu da boca. Pressionar a língua contra o céu da boca geralmente ocorre em situações que exigem concentração, como preencher formulários ou resolver problemas complexos. Em imagens de câmaras corporais da polícia, esse gesto pode indicar que o suspeito está sob estresse mental, mas também pode ser acompanhado de ansiedade elevada se o contexto envolver pressão por parte do policial. Lambida nos dentes. Lambida nos dentes e gengivas é frequentemente causada por boca seca, que por sua vez é causada por nervosismo. Em imagens de câmaras corporais da polícia, esse ato é capturado como um leve movimento dos lábios e da língua, acompanhado de um som suave. Lambida indica que o indivíduo está tentando aliviar a tensão interna, mas também pode indicar ansiedade elevada. Movimento da língua. O movimento da língua de um canto da boca para o outro, visível através das bochechas, é frequentemente um sinal de ansiedade e expectativa. Em gravações de linguagem corporal policial, esse movimento da língua pode aparecer enquanto o indivíduo aguarda a chegada de um policial. Nesse caso, o movimento da língua ajuda o indivíduo a reduzir o estresse, mas também indica que ele está em um estado elevado de prontidão para agir. Bater as unhas nos dentes.
Tamborilar as unhas contra os dentes é uma forma de aliviar a tensão. Em gravações de câmaras corporais da polícia, esse som pode ser ouvido ao fundo enquanto o suspeito tenta se acalmar. A repetição frequente indica nervosismo e uma tentativa de controlar as emoções. Um policial que ouve esse som pode interpretá-lo como um sinal de que o indivíduo está sob pressão. Dentes à mostra. A exibição dos dentes, às vezes acompanhada de lábios tensos, é um sorriso de medo herdado dos primatas. Em imagens de câmaras corporais da polícia, esse sorriso aparece quando um suspeito é inesperadamente colocado em uma posição desconfortável. Pode ser uma reação a uma pergunta repentina ou uma ameaça de uso da força. Um sorriso sinaliza a prontidão para se defender e pode pronunciar ações agressivas. Tom de voz. O tom de voz desempenha um papel fundamental na avaliação do estado emocional. Um tom grave geralmente tem um efeito calmante, atraindo a atenção e criando uma sensação de controle. Um tom agudo ou um grito repentino indicam pânico, estresse ou tensão extrema. Em gravações de vídeo da polícia, o som pode ser captado por um microfone, permitindo que os analistas registrem mudanças no tom de voz em tempo real. Essas mudanças ajudam a avaliar o grau de estresse psicológico do indivíduo. Uma declaração com a entonação interrogativa. Um tom ascendente no final da declaração faz com que o falante pareça menos confiante. Em gravações de câmaras corporais da polícia, essa técnica é frequentemente usada por suspeitos que questionam a veracidade de suas declarações. A entonação pode indicar dúvida em suas próprias respostas e nervosismo crescente. Gagueira e hesitação. A gagueira ou hesitação frequente em pessoas sem distúrbios congénitos da fala pode ocorrer sob forte estresse. Em imagens de câmaras corporais da polícia, esse comportamento é capturado em momentos em que o suspeito é forçado a dar respostas rápidas. A gagueira geralmente é acompanhada por aumento da tensão facial e pode indicar uma tentativa de ocultar a verdade. Resposta tardia. Uma pausa antes da resposta geralmente indica que o indivíduo está optando por mentir ou formulando cuidadosamente a verdade. Em gravações de câmaras corporais da polícia, essas pausas podem ser longas se o suspeito estiver ganhando tempo. No entanto, a demora também pode ser causada por fadiga, estresse ou fatores culturais. O analista considera a duração da pausa e os sinais não verbais que a acompanham para construir um quadro completo. Silêncio e imobilização. O silêncio prolongado pode ser usado deliberadamente para forçar o oponente a preencher a lacuna, ou pode refletir profunda confusão. Em gravações de câmaras corporais da polícia, a imobilização repentina geralmente ocorre em resposta a um estímulo externo chocante ou negativo. Um policial confrontado com o silêncio pode interpretá-lo como um sinal de alarme e intensificar a abordagem.